terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te exaltamos e te glorificamos nessa noite, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor, que é adorado no nosso meio, é o Deus que fala conosco por meio da Tua Palavra. Então, nós suplicamos a Tua bênção no momento em que a Tua Palavra é aberta e nós vamos expor a Tua vontade, a Tua igreja. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale ao coração de cada um dos nossos irmãos e que a nossa vida seja transformada e possamos glorificar o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O Salmo, irmãos, de número 24, ele tem aqui ele está dentro da seção daqueles salmos que nós tratamos anteriormente, que falam que é o Salmo do Reino, o Salmo do Rei, que começa ali, numa declaração no Salmo de número 18, e depois adentra Salmo 20, 21, 22, 23, 24, que tratam exatamente da estrutura desse salmo como sendo um salmo que trata acerca do rei. Agora, de modo muito claro, esse rei, ele é descrito com todas as palavras. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E nesse salmo você tem alguns pontos importantes, irmãos. Veja, 5 vezes, os versos dos salmos são concluídos assim. Veja, no Salmo 24, no verso 7 a 10, né, você encontra a expressão Rei da Glória, do verso 7 ao 10, Rei da Glória. 2 vezes o salmista propõe uma pergunta retórica no que diz respeito à identidade desse rei. Você vai ver quem é o Rei da Glória, quem é o Rei da Glória, certo? E você vai encontrar mais enfaticamente quem é ele, este Rei da Glória. Ele vai dizer o Senhor dos Exércitos, esse é o Rei da Glória. E ele responde dessa maneira, Yahvé, este é o Senhor da Glória. Então, essa coleção de salmos, irmãos, seguindo aqui, como eu falei, desde o Salmo 18, andando nessa direção até o Salmo 24 e depois até o 30, você vai perceber um princípio muito claro. Quem é o rei que veio salvar o seu povo e que deve ser adorado pelo seu próprio povo? Preste atenção agora, um detalhe importante é que esse salmo tem uma conexão direta com os salmos anteriores que pregamos, o 22, o 23 e o 24. Lembre-se, no Salmo 22, ele é o Messias sofredor, que sofre literalmente pela rejeição. Ele foi rejeitado por Deus, Deus meu, porque tu me abandonaste, e rejeitado pelos homens. Ele lutava contra os poderes dos leões, dos animais, como é descrito aqui, que atacavam o nosso Redentor naquele texto. Você vai ver isso no Salmo 22. Depois você vai ver que no Salmo 23, Yahvé, ele é o pastor do seu rebanho. Lembre-se do Salmo, o Senhor é o meu pastor. Ele é que toma, ele que cuida, ele que dirige o seu próprio povo. É aquele que fez, como diz o Salmo 24, é o que fez os céus e a terra e tudo o que nele existe. Entretanto, ele é o Rei da Glória. Ele adentra agora o tabernáculo, ele adentra a glória, ele passa agora a habitar na glória. Que coisa impressionante! Do sofrimento da cruz,
até a entrada triunfal na glória. Deus meu, porque tu me desamparaste, Salmo 22, até a declaração do 24, quando diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. A morte, a ressurreição e a entrada do Rei na glória eterna. Esse salmo, então, ele tem essa característica e ele é dividido basicamente em 3 partes. Muitas vezes, ao ler o salmo, você acha que não tem relação nenhuma informação com a outra, mas do verso 1 ao 2, ele lida com o Senhor como Criador de todas as coisas. No verso 3 ao 6, nós aprendemos que Ele é o Deus santo que requer santidade daqueles que se aproximam dEle. E do verso 7 até o verso 10, Ele é o Rei que, depois de vencer todos os inimigos, Ele adentra os céus. Ora, isso nos traz à memória, então, alguns pontos importantes. Qual deve ser exatamente o tema que percorre esse salmo, que deve ser importante para nós, para o nosso entendimento do próprio salmo de número 24? Talvez a pergunta que deve ser feita, irmãos, diante de tantas perguntas que o próprio salmista faz, a pergunta que deve ser feita é: quem é esse rei que está vindo? Quem é esse rei que está vindo? Ora, o salmista diz: quem vai entrar na glória, esse é o Rei da glória. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Ele diz, ele adentra a glória. Mas esse rei que está chegando, quem realmente ele é? Quem realmente ele é? E me parece que o salmista responde de 3 maneiras. Primeiro, dizendo ele é o Criador de todas as coisas, verso 1 e 2. Segundo, ele é santo e requer santidade daqueles que se aproximam dele. E terceiro, como diz o próprio texto, ele é o Deus, o Senhor dos exércitos, é aquele que batalha, destrói os inimigos e concede vitória ao seu povo. Criador, santo e o santo Rei que destrói todos os seus inimigos. Quem é esse rei? Quem subirá ao monte desse Senhor? Quem é ele exatamente que nós estamos falando aqui? Então, primeiros 2 versos nós vamos entender acerca dele. Quem ele é? Verso 1 e 2, ele é o Criador. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Todas as coisas estão ali. Tudo foi feito por Ele e tudo foi criado por Ele. Primeira coisa importante, irmãos, é nós percebermos que aqui está uma distinção importante. Quando nós falamos em adoração e culto a Deus, nós sempre vamos ter esse contraste entre a coisa criada e o Criador. Não é? Então, o profeta Jeremias, por exemplo, no capítulo 10, vai dizer que a distinção entre o Deus de Israel para os outros deuses está exatamente aqui. Deus é o que cria todas as coisas e os falsos deuses são criaturas, são feitos pelos homens. Então, ele começa dizendo que ele fez tudo isso e tudo pertence a ele. O mundo e tudo que habita no mundo pertence a Deus. E foi ele quem fundamentou, ele quem estabeleceu essa terra e todas as coisas que existem aqui. Ele não é o Deus feito e manipulado por homens, mas o Deus vivo e criador, possuidor de tudo o que existe. Um elemento interessante é nós pensarmos ainda, irmãos, que, entenda que quando ele fala que a terra pertence a ele, então ele fala que ele é dono de tudo, tudo que tem pertence a ele, tudo é dele. Entenda, eu não tenho nada para oferecer a ele, eu não tenho nada para dar a Ele, porque tudo é dele. Na maneira que nós servimos a Deus, nós temos que ter a consciência muito clara de que nós e o que existe no mundo pertence ao próprio Criador e tudo que existe pertence a Ele. Você vai perceber ainda um detalhe interessante, não é? É que, ao pertencer a Ele, tudo que foi feito por Ele pertence a Ele. Mas como é que Ele fez o mundo? O verso 2 diz, Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Veja que linguagem interessante.
onde foi que ele fundou a criação, irmãos? Ele coloca sobre os mares e sobre as correntes. Que coisa, entenda, a estabilidade do mundo, a segurança do mundo está em Deus, mas ela foi estabelecida em águas. Por quê? Porque nós não podemos colocar a nossa confiança nas coisas que se movem, que mudam. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 6 da primeira carta, ele vai dizer exatamente isso, que os ricos desse século não coloquem sua confiança na instabilidade das riquezas. Porque todas essas coisas, elas passam, elas não são firmes. O Senhor Jesus diz, ora, onde está o teu coração, lá está o teu tesouro. Se o teu tesouro está aqui, não coloca o teu tesouro aqui, o teu coração não pode estar aqui. Sabe por quê? Porque o que está aqui, o ladrão e a traça podem destruir. E aí ele está dizendo, olha, ele fez tudo isso e todas as coisas estão sustentadas nele, mas ele estabeleceu todas as coisas nas águas e nas correntes, para que você não ponha a sua esperança nessas coisas. Um ponto interessante que podemos extrair daqui, irmãos, você sabe que muitas vezes, quando se fala em culto, na nossa geração, as pessoas vão inventando coisas a cada época, né? Então, por exemplo, tem pessoas que dizem, hoje eu não vou para a igreja, porque eu vou acampar em tal lugar e vou adorar a Deus ali nas montanhas, ou numa mata, ou no acampamento, ou sei lá, qualquer coisa dessa. Que coisa, né? As pessoas, elas vão adorar a Deus olhando para a criação. O modo de Deus ser adorado implica pelo fato de Ele ser o Criador. Ele vai dizer, quem vai subir ao monte? Quem vai estar comigo no monte? Entende? A criação não é para ser adorada. E você diz assim, eu adoro a Deus por meio da criação, ok. Você pode glorificar Deus olhando para a criação, mas você tem no dia do Senhor, como o Senhor chama para adorá-lo, eu devo adorá-lo conforme Ele prescreveu e segundo a sua própria vontade. Outra coisa importante que nós podemos aprender daqui, irmãos, é que é comum entre os historiadores antigos, quando falam acerca dos deuses estranhos da época desse período da Escritura Sagrada, especialmente os babilônicos, você ouve falar que ali era uma época de profunda ansiedade. Por que tanta ansiedade naquela época? Porque eles não podiam confiar em Deus nenhum. Porque um Deus era inimigo do outro, e um queria destruir o outro. Quando você pega a história lá de Gilgamesh, que é um relato babilônico acerca do dilúvio, né? Ele chega à história mais ou menos assim. Um Deus resolve destruir o mundo com água de dilúvio. E aí o outro Deus chega e avisa aquele que seria Noé, dizendo, olha, ele vai destruir, faz uma arca e te protege. Então, um tenta enganar o outro. Aí esse historiador fala, nessa época a vida era cheia de profunda ansiedade, porque não podiam confiar em ninguém. Um se colocava contra o outro. Um tentava ganhar vantagem do outro. Ora, nós lemos hoje no profeta Jeremias, no capítulo 2, queria que você abrisse esse texto comigo, sem desmarcar o salmo. Nós lemos hoje na leitura da manhã, profeta Jeremias, no capítulo 2, verso 26. Preste bem atenção, irmãos, como o profeta Jeremias descreve essa realidade. 2, 26, e diz assim, 26 em diante. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel, ele e os seus reis, os seus príncipes, e os seus sacerdotes, e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vindo a angústia dizem, levanta-te e livra-nos. Veja, vindo a angústia, vocês se voltam àquele que não muda,
aquele que funda e estabelece todas as coisas, o Criador e sustentador de todas as coisas. Chegando a angústia, vocês correm para mim. Porque vocês olham para uma madeira e diz, ele olha, tu és meu pai, e olha para outro pedaço de madeira e diz, você me gerou. Quem pode confiar? Você sabe por que se tem tantos ídolos, um santo para cada dia? Essa é a ansiedade dos homens. Para cada problema alguém resolve, para cada dificuldade alguém vai me livrar. E nós temos o único Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas. O Salmo gloriosamente descreve: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. Tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Onde nós podemos confiar, irmãos? No sentido que a própria Escritura estabelece no livro de Colossenses, no capítulo 1, no verso 17, assim diz a palavra de Deus: antes de tudo, Ele, Jesus Cristo, já existia, e por estarem unidas com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é Ele quem dá vida ao corpo. Perceba, antes de tudo, Ele já existia. Ele é Deus eternamente, Jesus Cristo, e por estarem unidas com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Percebe? O mundo, que aparentemente é complexo e que tem tantas funções, tem um ponto de unidade que foi criada em Cristo. Sem Ele, nada do que foi feito se faria. O ponto de unidade é que Deus em Cristo criou todas as coisas e nós temos segurança nele. Não na criação que foi fundada em águas, em mares, para não colocarmos a esperança no lugar errado. Nós ouvimos também, irmãos, que essa realidade nos mostra que o mundo está sujeito e depende completamente do Criador. Esse texto é citado, por exemplo, lá na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando fala acerca da carne sacrificada a ídolo, e o argumento que ele vai usar, que Paulo vai usar para dizer, ele diz assim, para estabelecer um princípio à igreja, que tudo foi criado por Deus, se recebido com ações de graças, nada está contaminado. Carne sacrificada a ídolo, Paulo vai dizer, tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo veio do Senhor. Nós não precisamos temer nada sobre essas coisas, porque isso veio do Senhor. Ele criou todas as coisas e pertence a Ele. Mas que coisa ainda, irmãos, esse salmo nos mostra outra realidade gloriosa. Ele não é apenas o Deus cósmico, o Deus que cria todas as coisas e sustenta pelo poder dele mesmo, e que dá harmonia e significado a todas as coisas, mas ele também é o Deus que é o Deus que nós nos aproximamos. É engraçada essa expressão, porque ele é o Deus acessível. É o Deus que podemos nos achegar a Ele. Ele não é apenas o Criador, Ele também é o Deus acessível. Como é que eu me chego a Ele? Aí do verso 4 ao verso 6, nós somos elevados a entender quem é o nosso Rei. Ele diz, nosso Rei é santo. Ele é o Criador do universo e Ele é santo. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente.
Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Quem se aproximará desse Deus? Onde Deus habita, irmãos? A Escritura descreve que Ele habita num alto e sublime lugar. Isaías 57:15 diz exatamente isso. O Senhor habita num alto e sublime lugar. Assim diz o santo, o sublime, aquele que habita a eternidade. Ele habita num alto e sublime lugar. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de adentrar a sua presença? O Deus que criou todas as coisas é um Deus que é servido e adorado, mas quem se aproximará dele? Se todos nós somos pecadores, e aí ele diz o que é limpo de mãos. Em outras palavras, irmãos, ele fala das coisas externas, o que vive na prática daquilo que é reto, o que faz aquilo que é certo, segundo o que é puro de coração. Ele lida com as intenções da nossa própria alma. Ele fala do nosso íntimo, não é apenas puro nas mãos, mas é puro também no coração, e que não entrega sua alma à falsidade, ao engano. Alguns comentaristas chegam a dizer, porque de fato no Salmo 31, por exemplo, verso 6, essa palavra aqui, falsidade, ela é usada lá no texto para descrever algo como se fosse associado a ídolos, falsos ídolos. E alguns comentaristas vão dizer que essa expressão é que não entrega sua alma aos ídolos, aquilo que é falso, aquilo que é enganoso. Eles não confiam naquilo que foi criado por homens, eles confiam no Criador de todas as coisas. Então esse indivíduo que é de coração puro, de mãos limpas, e que não entrega sua alma à idolatria, à falsidade, nem jura enganosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça. E o que significa isso? Quem são esses, irmãos, que vão adentrar a presença de Deus? Quem são esses? Os que receberão a justiça provinda do próprio Deus. E aqui, no sermão magnífico pregado por Charles Spurgeon, em Lucas 15, verso 1, onde Lucas 15, 1 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E aí o tema do sermão de Spurgeon seria assim: o Deus que nós devemos aproximar e que nós podemos nos aproximar. Esse é o Deus que é aproximável, é o Deus acessível, ele diz. Ele é cósmico, mas é congregacional, isto é, cósmico no sentido, Ele é o Senhor do universo, Ele que criou todas as coisas, mas Ele é o Deus também da congregação, é o Deus que se revela na congregação. Você é criatura dEle, agora Ele diz, você pode ter comunhão com Ele. Você foi feito por Ele, agora você pode adentrar a presença dEle. Você foi criado, você pode ser recriado nele. Literalmente é aquilo que o salmista descreve. E como é possível nós sermos recebidos na presença do Senhor, irmãos? Lá em Levítico 17:11, o sábio, ou melhor, o grande profeta Moisés diz assim: porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar. Isto é, o que ele tem dado sobre o altar? O sangue, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. A vida da carne está no sangue. O que foi que Deus fez, irmãos? Eu dei o sangue sobre o altar. Eu coloquei o sangue sobre o altar para fazer expiação por vocês. Por vocês. Há um caráter substitutivo aqui. Nós vamos ser recebidos, como diz o próprio texto, porque é o sangue que fará expiação em virtude da vida. O sangue fará expiação em virtude da vida.
Primeira carta de João, no capítulo 1, verso 7, João diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Mas o detalhe do texto está agora no versículo 6 especialmente. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. É engraçado que essa é uma tradução bem complexa, irmãos, que é difícil tradução, eu diria, esse texto, não é? Mas algumas versões, elas caminham para uma compreensão interessante. Veja, essa é a tradução normal que a maioria das versões colocam nesse texto, mas você tem, por exemplo, a Septuaginta, uma tradução, veja, os manuscritos do próprio texto massorético, que é o texto hebraico que nós usamos para a tradução desse texto. Veja como é que ele escreve, ele diz assim: aqueles que buscam tua face, vírgula, Jacó. Literalmente, o que está escrito em hebraico é isso: aqueles que buscam tua face, Jacó. É assim que está na Septuaginta, por exemplo. A Septuaginta traduziu exatamente como o texto massorete coloca. As versões, a grande maioria das Bíblias, traduz diferente. A King James, a versão antiga do rei Tiago, traduz assim: aqueles que buscam sua face, vírgula, Jacó. Por que Jacó é tão importante aqui, irmãos? Essa é a geração dos que são como Jacó. E aí, por que Jacó é usado aqui? Quem é Jacó? Por que não usou Israel? Por que usou Jacó? Lembra quem era Jacó? Era o enganador, homem de mãos impuras, de coração impuro. E como foi que ele se achegou diante de Deus? Vocês vão lembrar muito bem, como está lá em Gênesis 32, na descrição da própria Escritura, na luta, Jacó luta com Deus. No verso 22 do capítulo 32 do livro de Gênesis, assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou 2 mulheres, suas 2 servas e seus 2 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os, fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-a junto da coxa de Jacó, na luta com o homem. Perceba, esse homem aqui é o Senhor. E é engraçado, ele luta com ele a noite toda, mas esse Senhor é tão poderoso, que ele toca nele e a sua articulação tem problema. Se ele quisesse, ele o matava ali. E ele não fez. Um pecador diante de Deus, que busca o Senhor incessantemente. Como eu vou chegar diante de Deus? E aqui o texto diz: como te chamas? Veja, verso 26, disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Essa é a geração dos que sobem o monte do Senhor, porque entendem que somente o Senhor pode abençoá-los. Eu não tenho para onde ir. Para onde iremos, Senhor? O Senhor disse: vocês podem seguir os seus caminhos. Os discípulos foram, muitos foram, e Jesus se volta um ao outro e pergunta: vocês querem ir também? Para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida. Para onde nós iremos? Nós não temos a quem recorrer. Nós não temos como subir à tua presença. Essa é a geração dos que buscam a face de Deus. O povo como Jacó, que tem o nome agora chamado Israel. Esse é o povo que ele tanto descreve gloriosamente aqui, irmãos. Verso 1 e 2, ele é o rei da criação. Verso 3 a 6, irmãos,
Ele é o Rei Santo, que para chegar à sua presença precisa ter seus pecados perdoados. Ele é santo, Ele é santo. E o 7 a 10. Agora, Ele é aquele que luta e destrói seus inimigos definitivamente. É o que estabelece o texto. Veja comigo, por favor, do verso 7 até o verso 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, é Ele, o Rei da Glória. O Rei da Glória. O Criador, o Santo, e aquele que vence os inimigos, descrito no próprio Salmo, o Rei da Glória. Que imagem é essa que nós temos aqui, irmãos? É a imagem do grande guerreiro, do rei de Israel, que veio ao mundo para libertar o seu povo do cativeiro. E ele então, a Escritura diz que os inimigos do Senhor são os nossos inimigos, que os nossos inimigos são os inimigos do Senhor, e ele veio destruir o mundo. Ele vai dizer exatamente isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele veio destruir o pecado, como diz a Escritura, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem cometer pecado. Ele veio destruir Satanás, como diz Hebreus 2,14, na sua morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, como um grande guerreiro, ele está chegando diante do palácio da glória de Deus, e ele adentra aquele lugar, e ele vem como numa carruagem gloriosa, trazendo os seus inimigos amarrados e presos diante dele, mortos, e ele joga diante do Deus Todo-Poderoso ali, e diz: estão aqui todos os inimigos vencidos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E ele trouxe consigo todos os inimigos vencidos. A morte, o diabo, o pecado, o mundo. Todos vencidos por Ele. Nenhum deles poderá mais nos destruir. É por isso que nós lemos hoje, nesse texto, irmãos, ou melhor, nessa noite, na nossa leitura da confissão, lemos a confissão, o Catecismo Maior, que fala sobre como Cristo foi exaltado na sua ressurreição, e como foi Cristo exaltado na sua ascensão, e como Cristo foi exaltado ao sentar-se à destra de Deus. Como isso aconteceu, e o que significa isso para nós. Então imagine a seguinte verdade, como ela de fato aconteceu, irmãos. Primeiro, quando ele ascendeu de modo triunfante, levando consigo seus inimigos. Havia uma nuvem preparada como sua carruagem para levá-lo até o palácio. Uma nuvem, claramente. Você vai lembrar, irmãos, que essa mesma nuvem desceu ali sobre Moisés, e o Senhor desceu ali naquela nuvem e disse o seu nome: misericordioso, compassivo, longânimo. E aí nós percebemos que as nuvens, elas servem o nosso Redentor. Por que ele entra, como a Escritura fala, ele vai nas nuvens? Porque o Senhor, Ele é o Senhor de toda a criação. Lembra que Ele criou, no verso 1 e 2, tudo pertence a Ele. As nuvens pertencem a Ele. Ele já havia pisado sobre a terra, Ele havia andado sobre o mar,
Ele havia vencido o inferno e a sepultura. Agora ele faz das nuvens a sua carruagem. E ele voa nas asas do vento, como diz o salmista. Ele entra na glória. Os anjos recebem com louvor o Senhor. Ora, irmãos, quando ele nasceu, os anjos estavam ali. Quando ele estava passando pela tentação no Getsêmani, ele foi socorrido pelos anjos. Quando ele foi assunto aos céus, os anjos estavam ali. Quando ele adentra, eles se levantam e glorificam o Rei que vitorioso voltou, trazendo consigo todos os seus inimigos. Ele subiu dessa forma, como a Escritura descreve. O Salmo 47, irmãos, verso 5, descreve ainda a seguinte verdade sobre a subida dele. Salmo 47, versículo 5, diz assim o texto sagrado: subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Subiu Deus por entre aclamações. O som, louvores, adoração, todos se levantaram, a congregação se colocou de pé e o Rei da Glória adentrou os céus. Os anjos cantaram, irmãos, proclamaram, em muitos momentos, e não seria diferente aqui. Na sua entrada eles também glorificaram a Deus. Há um texto que diz até que os santos que estão ali, os santos que estão nos céus, aplaudiram, como o profeta Isaías descreve. Isaías 63, por favor, a chegada do rei. Isaías 63, verso 1 a 3 diz assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, que veste de vivas cores, com veste de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu quem falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. O seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Lá vem ele com o sangue de todos aqueles por quem ele morreu. Quem é esse, irmãos? Até os santos reconheceram, os que estão nos céus. Deus vai testificar que o que ele fez foi bem feito e por isso foi recebido. Ele diz lá no Salmo 110, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ele adentra e o Pai o recebe dizendo: assenta-te à minha direita. Ele vai, irmãos, como o texto vai descrever, quando ele sobe aos céus, ele leva cativo o cativeiro, ele dá dons aos homens. Você sabe que isso está nos Salmos também. Está lá em Efésios 4, verso 8, mas Paulo ali está citando o Salmo de número 60, o Salmo de número 68, verso 18. Ele está citando o próprio saltério, que refere-se à obra de Cristo também. O Salmo 68, versículo 18, diz assim, a palavra do Senhor: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádiva, até mesmo rebeldes, para que o Senhor teu Deus habite no meio deles. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro.
Cristo na sua gloriosa ascensão, quando ele adentra os céus, irmãos, ele entra nos céus triunfantemente, ele derramou sobre sua igreja dons, qualificou homens para a obra, para o ministério, para edificar o corpo. É por isso que o autor por isso que Lucas, iniciando o livro de Atos, no capítulo 1, verso 1, diz assim: esta carta, este livro eu te escrevo, Teófilo, para continuar falando. Ele diz assim, daquilo que Cristo começou. Veja só, eu escrevi o primeiro livro, que é Lucas, agora estou escrevendo Atos. O primeiro livro que eu escrevi para ti era para descrever o seguinte, Teófilo: o que Cristo começou a fazer e a ensinar. Agora eu vou escrever esse segundo livro para falar o que Cristo continua fazendo e ensinando. Agora ele na glória. Nesse momento, enquanto ele esteve na terra, eu escrevi o que ele ensinou e fez. Agora em Atos, eu vou escrever o que da glória ele continua ensinando e fazendo. É por isso que ao entrar nos céus, ele precisava fazê-lo para derramar o Espírito sobre a igreja. Derramar dons sobre a igreja. Para fazer intercessão pelo seu povo. Depois de derramar o seu sangue, depois de ser recebido pelo Pai, João diz: nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele adentrou a glória para preparar mansões de glória para os seus filhos. João 14, 2. Para que onde esteja o Senhor, nós estejamos com Ele também. E para aquele portão que se levantou para Cristo, todos nós nele podemos entrar. Ele foi o primeiro e nele nós temos acesso ao trono da graça. Todas as barreiras foram tiradas. Há um homem, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, nos céus. Por último, irmãos, eu queria fazer algumas considerações e aplicações para a nossa vida. Poucas, mas algumas. Onde deve estar o meu coração? Lá onde o Senhor Jesus se encontra. Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo descreve que os nossos pensamentos e o nosso coração deve estar nas alturas onde o Senhor Jesus se encontra. Colossenses, abra a escritura comigo. Colossenses capítulo 3, por favor, verso 1 diz assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Entenda, Jesus está ali, ele adentrou os céus, ele foi recebido. Onde deve estar o nosso coração? Ele diz, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. Quais são as coisas terrenas, irmãos? O verso 5 vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Faça morrer, que o vosso coração esteja no alto. Lembre-se, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é puro de coração, limpo de mãos, que não se entrega à falsidade e nem jura com dolo, com engano,
com falsidade, esse é aquele que receberá e que entrará na presença de Deus. Se nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele pela fé, nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, pensar nas coisas lá do alto. Segundo e último, nós devemos ser encorajados, irmãos, aqui a encontrar com coragem, a enfrentar com coragem todas as dificuldades que nós encontrarmos no curso da vida cristã, na luta que travamos aqui, sabendo que no fim venceremos, através daquele que nos amou. O nosso Salvador venceu em nosso lugar. Ele lutou, cumpriu as promessas que fez, destruiu todos os nossos inimigos, e nós devemos saber que nele nós somos mais que vencedores. Nós devemos nos conformar a Cristo, cabeça da igreja. Ele recebeu a coroa como recompensa da sua obediência e sofrimento. E nós receberemos se confiarmos nele, nele somente. O último texto, encerro, Hebreus 12, verso 1, que conclui exatamente isso que acabamos de dizer. É na carta aos Hebreus que essa glória dessa verdade se manifesta. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Não desmaiem, não desanimem. O nosso Senhor venceu. O Rei entrou na glória. E Ele vive a interceder por nós. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor Deus, nós reconhecemos a nossa fraqueza e total dependência do Senhor. E ao mesmo tempo, como nós carecemos ter a nossa fé aumentada, fortalecida, Senhor Deus. E quando contemplamos nas Escrituras a Tua vitória, nós somos então, ó Deus, nós somos então lembrados que em Ti nós somos mais do que vencedores. Nós somos lembrados, Senhor Deus, que o Senhor que morreu e venceu a morte e adentrou os céus e voltará, o Senhor é a nossa esperança e segurança. Nós morremos contigo e também ressuscitaremos contigo. E contigo adentraremos a glória para todos sempre. Ó Deus, que a glória daquele dia, da Tua entrada no céu, seja a nossa confiança e esperança nos dias difíceis dessa vida.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.